Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Gabriel aqui de novo. Bora partir para mais uma aula aí de CSS, tá? Hoje a gente vai ver sobre classes e ID. A gente já viu, né, aplicou ali um pouquinho classes e ID, mas agora a gente vai ver assim mais teoricamente, né, o que é cada coisa, quando usar, tudo mais, beleza? Então vamos lá. Então quais são os tipos de seletores? Revisando. A gente pode selecionar por elemento, que é colocar diretamente o nome do elemento ali no nosso CSS, né? Sei lá, o H1, a div, o body, o HTML. A gente pode colocar qualquer elemento do documento ali diretamente no nosso CSS. E aí a gente seleciona todas as ocorrências daquele elemento no documento, tá? Então ele vai alterar todos os elementos dessa categoria. Ele vai alterar. Se eu colocar uma cor, todos os elementos que tem, por exemplo, H1 vai ficar azul. Se eu colocar azul, tá? E aí, existem duas formas da gente, é, como eu posso dizer, né, reduzir esse escopo, né? Se eu seleciono por elemento, eu pego todos os elementos ali. Então é um escopo maior, mais amplo. E aí eu posso reduzir esse escopo, deixar ele mais preciso, tá? Uma dessas formas é usando a classe, tá? A classe a gente usa para distinguir um grupo de elementos ali, tá? Então, por exemplo, eu tenho ali várias sections, divs, articles ali no negócio. E eu quero, todos esses aí são cards, por exemplo. Eu quero fazer que eles tenham uma borda, né, arredondada, sejam cardzinhos, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar lá naquele elemento, no HTML, eu posso definir uma classe para ele. Posso dizer que todos eles são da classe cards, por exemplo. E aí, no meu CSS, eu posso selecionar a classe, né? E aí eu modifico eles pela classe, tá? E aí seriam todos alterados, né? Só aquele grupo, né? Mas aí, se, por exemplo, tem uma outra div que não está com a classe cards, ela não será alterada. Perfeito? Tranquilo, né? Acho que é bem fácil de entender assim o contexto, né? E por último, os identificadores, ou ID, tá? A gente fala mais ID, tem gente que fala ID, tá? Mas aí ID confunde com aquele termo lá de psicologia, então melhor falar ID. As brisas. Enfim, então a gente tem o ID, o identificadores, tá? Que é quando a gente quer especificar apenas ali aquele floquinho de neve, aquela coisa ali específica, tá? Aquele elemento especial único do universo. Que nem você aí que nos assiste, tá? Então, é quando a gente quer colocar um nome numa coisa, a gente só quer alterar aquela coisa, tá? Por exemplo, eu tenho um título e só esse título vai ter a cor vinho, por exemplo, vai ser roxo. Então eu posso pegar e colocar um ID naquele título e só alterar ele, né? E daí, porque assim, se eu colocar o título é um H1, por exemplo, se eu alterar o H1, vou alterar todos. Se eu coloco o ID, eu altero só aquele lá em especial, ok? Ok, mas quando eu uso um, quando eu uso outro? Depende, tá? Tudo depende de qual projeto você está fazendo e como você precisa organizar a estilização, tá? Então, por exemplo, eu tenho. Eu uso muita div, tá? Não é bom usar muita div, tá? Mas vamos dar um exemplo, tá? Uso muitas divs. Então, assim, eu preciso categorizar essas divs de forma diferente. Então, você coloca, sei lá, div do artigo, div da imagem, né? E você pode colocar ali uma classe, né? Artigo, imagem, ou um ID, né? Se é uma div mais importante, né? Mas vamos supor que seja uma section, aí você pode colocar o ID lá para você saber exatamente o que ele está fazendo, tá? Então, mas a regra é assim, seja claro, evite repetir estilizações, né? Não é legal a gente colocar, por exemplo, ID em todo mundo e aí colocar um estilo para cada um, porque eu vou acabar repetindo muita coisa. Então, assim, agrupa o que tem que agrupar em classe, usa elemento, né, para quando é coisa mais geral, por exemplo, o HTML, eu quero zerar o HTML. É uma coisa que a gente vai fazer muito, logo vocês vão ver isso na prática, né? Quero zerar o HTML. O que é isso? É você pegar o elemento HTML e dar padding e margin zero, né? Que é zerar, porque assim, o HTML ele já tem padrões, né? De margem e padding, né? Que é o espaçamento, meio que definido. Então a gente zera ele, sempre no começo do documento. Então a gente seleciona o elemento HTML e já zera ele, pronto. Né? Então assim, pegar elemento quando eu preciso pegar elemento, quando todos vão ter a mesma regra. Se eu preciso agrupar, eu uso classe. E se é um floquinho de neve ali, eu preciso usar um ID, tá? Um negócio único ali, eu preciso usar um ID, tá? Mas a regra é essa, não abusar de ID,
né? Porque senão eu vou ter ID para tudo e aí eu vou ter que colocar uma estilização para cada, né? Mas é isso, é ser o mais, digamos, eficiente possível, elegante possível, né? Vou agrupar o que tem que agrupar, vou ser geral quando eu tenho que ser geral e vou ser específico quando eu tenho que ser específico, tá bom? O importante é não ficar repetindo estilização. Na verdade, é sempre possível, guardem isso, é sempre possível não repetir, tá? É sempre possível. Você só precisa descobrir aí a melhor forma de fazer isso, tá? E se você achar essa forma que você não repete código ou estilização, você está no caminho certo. Então vamos lá. Vamos falar agora especialmente sobre classes, tá? Então a classe é quando a gente precisa agrupar um grupo de elementos sobre alguma característica, como eu disse, né? Então essa classe eu consigo definir ela em vários elementos do HTML, né? Ah, eu tenho uma div, eu tenho um título, eu tenho um parágrafo. Todos eles eu posso colocar na mesma classe se eu quiser. Não vai fazer muito sentido, mas eu posso. Se eu for colocar a mesma utilização, por exemplo, espaçamento, né? Então eu posso selecionar todo mundo, tá? E os seletores de classe são sempre precedidos pelo símbolo ponto. Sempre tem um ponto, tá? Então eu coloquei um exemplo aqui do lado para vocês verem. Então, ó, tem um HTML ali muito simples, né? Que só tem um H1, um H2 e um parágrafo, né? E aí, é claro, ali em cima, né, o title e o link pro CSS, para o arquivo específico, né? Então vamos lá. Então ali, o que que eu fiz? O H1 e o H2, eles têm a classe título, porque eles são os títulos, certo? Então, o que que eu preciso fazer para estilizar apenas eles e não o parágrafo? Então eu vou lá no meu CSS, é esse de baixo aqui, esse de baixo que daí tem title, né? Ponto title, ou seja, eu estou selecionando tudo que está com a classe definida como title e eu atribuí uma cor e um alinhamento. E aí observa ali embaixo o resultado, né? Eu tenho aula CSS no meio, né? Maior porque ele é um H1. Repara aqui, eu não alterei o tamanho, né? Se eu tivesse colocado o tamanho ali no title, por exemplo, font size 30 pixels, os dois teriam o mesmo tamanho, tá? Mas como eu deixei H1 e H2, eles estão com o tamanho padrão desses elementos do CSS, tá? Todo elemento do CSS tem um tamanho padrão, uma margem, um padding padrão, tá bom? É no CSS que a gente consegue especificar ou mudar o padrão, tá? Quando a gente não quer mudar o padrão, a gente simplesmente não fala nada. Tá? E ele mantém o padrão, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Tá? Ele manteve o padrão de tamanho do H1 e do H2, inclusive o espaçamento entre um e outro. Inclusive eu consigo zerar isso, tá? Se eu colocar tipo padding, margin 0, eles vão colar um no outro assim, tá? Eles estão com espaçamento padrão. Eu mantive tudo isso, não liguei para isso. A única coisa que eu liguei foi a cor e o alinhamento. E observe que ambos estão com a mesma cor e alinhados no meio, enquanto o outro, o parágrafo, que é este é um texto, está no canto sem formatação, sem estilização alguma, tá? Deu para entender o que é title? Né? E tudo que eu colocar ali vai pegar para todo mundo que tem class title definido ali como um atributo ali, né, desses elementos no HTML. Perfeito? Então, bora aqui então. E a gente tem outra forma também, que é o ID, que como a gente disse, é quando a gente quer distinguir apenas um elemento. Perdão? Então, esse ID tem que ter um valor único, tá? Eu não posso definir um ID em vários elementos do HTML. Vai dar chabu, vai dar ruim. Você só pode colocar em um só, porque a ideia do ID é isso, tá? E como a gente faz isso? Da mesma forma que a gente atribui uma classe, que a gente coloca um atributo classe em um nome, a gente coloca um atributo ID em um nome. Olha aqui no exemplo aqui do lado. Ó, eu tenho ali o bar e tal, H1, H2 e o P. Aí o P eu coloquei um atributo chamado ID, e igual, e coloquei um nome, text. Então o ID dele é texto. É isso. Então como é que eu referencio ele lá no nosso CSS? Olha embaixo ali, eu tenho ali o CSS com title, né? Aí eu coloquei a cor, igualzinho tá no outro exemplo anterior. E aí eu coloquei o hashtag text, né? Quando eu quero colocar o ID, eu coloco esse hashtag, tá? E aí, hashtag text, eu coloquei uma cor dourada, um background color cinza e o alinhamento ao centro. E olha como ficou, né? Disso daqui, né, que está um texto sem padrão nenhum, encostado no canto, para isso daqui centralizado amarelo com o background cinza, tá? Eu selecionei apenas esse elemento. Repare que o aula CSS e o estilo não pegaram essa estilização, ok? Acho que é muito simples, tranquilo de entender, né? Aí agora é como a gente cria essa mentalidade para que a gente sempre é, escolha a melhor forma de dar estilo, né? De agrupar o que tem que agrupar e de individualizar o que tem que individualizar, tá? Mas isso vai com a prática, vem com o tempo, vocês vão entendendo. Mas, cara, seguindo essa regra de não quero repetir código, eu quero ser o mais eficiente, o mais
elegante possível, eu acho que vai dar muito certo. Vão na minha que é bom, tá? Então, gente, para a gente assimilar aqui, resumindo essa aula, tá? A gente seleciona por classe quando a gente quer estilizar um grupo de elementos e por ID quando a gente quer estilizar apenas um elemento, tá? Não abusem do ID, tá? E sempre quando puderem, agrupem em classes. Perfeito? Bom, gente, então é isso nossa aula de hoje. Muito obrigado por assistir e até a próxima aula. Um abração.